O nome do anime de hoje tá aí na descrição. Um garoto comum de uma pequena cidade no Japão gostaria muito de se tornar igual ao seu ídolo Lionel Messi, mas ele é um dos milhões que tentaram e falharam. Dessa maneira tudo começa com um torneio de futebol de uma escola secundária em Nahime, no Japão. Um jogador chamado Ashiro tem jogado muito bem e os seus adversários consideram ele uma grande ameaça. Quando o Ashiro marca um hat-trick, ele e os seus companheiros sentem que tem a chance de vencer a partida e se classificar para as semifinais. Porém, quando o goleiro adversário percebe a probabilidade de derrota, ele vai na frente do Ashiro e mexe com ele. O goleiro era um colega de classe do Ashiro na escola primária e também era membro do time de futebol deles. Ele provoca o Ashiro dizendo que seus companheiros são um bando de idiotas. Isso irrita muito o Ashiro, que dá uma cabeçada nele, e isso faz ele ser expulso com o seu time perdendo a partida. Enquanto isso, um homem misterioso na torcida observa o Ashiro de lá de cima e depois a mãe do Ashiro briga com ele por perder a paciência. O treinador do Ashiro fala que ele perdeu a oportunidade de jogar na Liga Júnior e o homem misterioso do estádio estava parado na beira do mar. Ele estava observando o Ashiro nas últimas 2 horas. Então, quando o homem manda o Ashiro parar para conversar com ele, o Ashiro desmaia devido à exaustão de tanto que ele estava treinando. Quando ele acorda, ele vê o homem jogando bola sozinho. Ele faz uma jogada única e o Ashiro fica impressionado e pede que ele ensine ele. Porém, mesmo depois de várias tentativas, o Ashiro não consegue fazer a jogada. Portanto, o homem pensa que foi apenas uma ilusão da parte dele e que o Ashiro não é um bom jogador. Então ele começa a falar sobre táticas pro Ashiro, que inicialmente ignora o homem, mas depois o homem explica a ele que ele só conseguiu marcar com a ajuda dos seus parceiros e que ele não era um bom jogador. O Ashiro fala que ele é mal-humorado e só pode jogar quando ele tá livre. Ele sempre foi rejeitado até que ele conheceu seus amigos da escola secundária que o aceitaram como ele é. Então ele descreve seu jogo desenhando um diagrama na areia. O homem fica chocado quando o Ashiro consegue se lembrar das posições exatas de todos os 22 jogadores no campo. Então na próxima cena, o goleiro que mexeu com o Ashiro chega na casa dele e pede desculpas à sua mãe. Ele confessa que o Ashiro deu uma cabeçada nele porque ele zombou pelo Ashiro ser pobre e insultou a sua mãe. Na beira do mar, o homem fica meio pensativo e vai em um banco próximo para pensar. Porém, ele dormiu. Então quando ele acorda, ele encontra o Ashiro praticando a jogada de antes. Surpreendentemente, ele consegue e aprendeu o truque. Mas ele fica exausto depois de praticar a noite toda. Mais tarde, o homem se revela como Fukuda Tatsuya, o gerente de um importante clube de futebol juvenil em Tóquio chamado Esperian. Ele explica que todo o time da Liga Júnior tem um time juvenil composto por jogadores que ainda estavam na escola. Então o Tatsuya pede ao Ashiro para vir tentar as eliminatórias da sua equipe em Tóquio, e o Ashiro fala sobre isso com a sua mãe. Ela se recusa a mandar ele para Tóquio devido à sua má condição financeira. Embora ele estivesse chateado, ele continua a viver a sua vida tranquilamente, e como de costume, ele joga com seus amigos. No dia seguinte, o irmão mais velho do Ashiro, que se chama Shan, diz a ele que o Tatsuya é um jogador aclamado internacionalmente que teve que se aposentar devido a uma lesão. Então, surpreendentemente, o Shan dá as suas economias ao seu irmão mais novo e pede para ele tentar as eliminatórias e viva o seu sonho. Ele também garante que convencerá a sua mãe. Então, logo depois, o Ashiro vai para a cidade de Tóquio e fica fascinado com a instalação enorme que ele estava vendo. Ele encontra a irmã do Tatsuya, que se chama Hana. Ela diz a ele que lá muitos bons jogadores participam das eliminatórias. Quando ela vê o Ashiro, ela se empolga um pouco porque foi o irmão dela quem chamou. Mais tarde, o Tatsuya e os treinadores convocam os 86 jogadores presentes nas eliminatórias e fala para eles algumas regras sobre tudo isso que iria acontecer. O Tatsuya menciona que existe a possibilidade de nenhum dos jogadores serem selecionados. O Ashito fica furioso com a Hana e afirma que não é justo. No entanto, ela fala que os times juvenis não são escolas de futebol e eles apenas selecionam jogadores que estão prontos para o jogo. Logo nós começamos os jogos de 20 minutos para a seleção. O time do Ashiro joga contra um time forte e seu péssimo hábito de pegar a bola para fazer o gol faz com que seus companheiros não queiram passar a bola para ele, porque ele é muito fominha.
Um dos companheiros, que se chama Aisako, grita com ele por estar tentando jogar sozinho e menciona que eles têm que jogar em equipe. Enquanto isso, algumas pessoas estavam assistindo a partida e falam sobre uma jogada de um jogador que se chama Tachibana, que é o oponente do Aishito e um jogador brilhante. Por outro lado, a Hana, que também estava assistindo a partida, pergunta ao Tatsuya se está tudo bem em ter uma lacuna de habilidade tão grande entre as equipes. O Tatsuya responde que eles não estavam julgando a fisicalidade ou habilidade dos meninos, mas sim a sua inteligência. O Aishiro fica em campo e os treinadores discutem entre si que ele não serve pra nada e se perguntam por que o Tatsuya o chamou. O Aishito estava observando o campo e as posições dos jogadores para criar táticas, já que estavam jogando com jogadores bem habilidosos. Ele percebe que deve jogar com tática e não sozinho. Assim que se move para jogar, o Tatsuya fica animado. O Aishito consegue pegar a bola, mas não passa quando dois adversários o bloqueiam. Faltavam 5 minutos para o final da partida. O Aishito ainda estava segurando a bola, fazendo todos pensarem do porquê que ele estava fazendo isso. Quando a Hana olha para o Tatsuya, ele estava sorrindo, porque ele sabe que algo surpreendente vai acontecer. Depois que outros jogadores adversários se aproximam do Aishito, ele dribla os jogadores e corre em direção ao seu próprio gol. Enquanto isso, o seu parceiro corre na direção do gol adversário e o Aishito chuta a bola para longe e passa para ele, que se chama Kineda, e ele cabeceia marcando o gol. O jogo acabou e o Aishito estava muito satisfeito consigo mesmo. O Kineda agradece a ele e o Aishito sorri. Enquanto o Tatsuya e os outros treinadores não podem acreditar no que acabaram de ver, uma treinadora diz ao Tatsuya que viu um vislumbre da visão aérea do Aishito que cobre todo o campo. Então o Tatsuya anuncia que eles logo irão decidir o nome dos 11 jogadores que serão selecionados para a fase final de avaliação e o Aishito fica muito ansioso. No refeitório, o Aishito descobre que a Hana estava se voluntariando para ajudar. Depois disso, dos 86 meninos, apenas 11 são selecionados para participar do estágio final de avaliação. Como esperado, o Aishito também é selecionado junto com Aisako, Tachibana, Kaneda e outros. Na próxima cena, o Aishito animado liga para o seu irmão e o avisa sobre as boas notícias. Mais tarde, ele tenta falar com os outros jogadores selecionados, mas a maioria deles não estava interessada, estavam focados. No entanto, Tachibana, Kaneda e Aisako com outros dois se juntam a ele para falar sobre o quanto eles querem ser selecionados. Enquanto os outros ficam deprimidos pensando em como as suas vidas iriam acabar se eles não fossem selecionados, o Aishito os encoraja dizendo que eles são jogadores habilidosos e ele estava satisfeito por jogar com eles. Enquanto isso, o Tatsuya apresenta os meninos para o seu time adversário na fase final. Os jovens imediatamente ficam com medo e falam que é injusto, porque o outro time é um grupo de jogadores altamente qualificados. No entanto, o Aishito não estava nem um pouco assustado. Na verdade, ele parece emocionado e motiva os membros da sua equipe para que eles possam vencer. O Tachibana também concorda com o Aishito e diz a todos que a maioria dos jovens estavam no primeiro ano da escola, ou seja, eles são apenas um ano na sua frente. Mais tarde, um jogador chamado Gyakutsu fala com o Tatsuya quando vê o Aishito confiante e encorajando seus companheiros. Um dos caras, que se chama Akatsu, pensa que os meninos têm entendido mal as coisas sobre o time mais jovem e vai falar com o Aishito. Ele fala sobre as suas chuteiras que estavam bem surradas, mas por mais que estivessem assim, o Aishito fala que elas são confortáveis o suficiente para ele. E seguindo isso, os dois se apresentam e apertam as mãos. O Aishito pensa no Akatsu sendo como um jogador de elite. Logo, a partida começa. O time do Aishito tem um bom desempenho e quase marca algumas vezes. Enquanto jogam, o Aishito e o Tachibana percebem que o outro time estava pegando leve com eles e algo não estava certo. Depois de um tempo, o time juvenil lança uma exibição devastadora de estilo de passe. O Tatsuya explica a Hana que se o estilo de passe de toque for feito corretamente, o time pode atacar o gol adversário em uma velocidade formidável. No entanto, só funciona se os jogadores estiverem um passe de posicionamento excepcional e a capacidade de calcular onde ficará o espaço. Todos os 11 jogadores da equipe devem compartilhar um mapa mental perfeito da bola e do campo. Após o primeiro tempo, o Akatsu mostra suas verdadeiras intenções e fala mal do Eiichiro, pedindo para ele voltar para casa.
Durante o intervalo, a Hana diz ao Eiichiro que o Akatsu é um cara mau e ele foi o único que foi selecionado nas eliminatórias do ano passado. Logo após o início do segundo tempo, o time juvenil joga com uma estratégia diferente. Durante a partida, o Akutsu esbarra no Eiichiro e machuca ele. Enquanto o Tatsuya fica vendo isso, ele pede que todos do seu time, exceto o goleiro, joguem fora de posição. Isso deixa os candidatos surpresos. E aqui, o Tatsuya fala para eles que eles têm apenas 10 minutos para mostrar o seu verdadeiro potencial. Um dos candidatos entra em pânico e cai de joelhos, dizendo que mesmo que o outro time jogue em posições desconhecidas, eles o venceram de qualquer maneira. Ele teme nunca ser capaz de ser como eles. Assim que a partida recomeça, o Eiichiro tenta se levantar, mas ele tá com dores devido ao fato de ter sido quebrado no lance anterior. No entanto, ele se lembra de quando a sua mãe lhe deu um par de chuteiras caro, apesar de ter problemas financeiros. Ele se levanta e tenta jogar, mas parece terrivelmente exausto. Então ele vê o Tatsuya olhando para ele desapontado. Quando o Eiichiro percebe que se ele voltar para casa desistido, ele vai chatear a sua mãe e o seu irmão, que apesar de enfrentar muitas dificuldades, nunca impediu ele de viver os seus sonhos. De repente o Eiichiro fica motivado e se recupera. Ele bloqueia o Akatsu e cabeceia uma bola que enfurece o Akatsu. Lá em Hanime, a mãe do Ashito se preocupa com o Ashiro. Enquanto isso, o Shan diz a ela que a renda média anual de um jogador nível júnior é quase a mesma de um funcionário de escritório regular. Aqui, ela fica consciente e curiosa, mas ela não tem certeza se o Ashito vai ser selecionado. No campo, o Ashito começa a ter um bom desempenho e elogia a si mesmo. Ele também promete não pensar em nada além dessa partida e acredita que tem que jogar mais. O outro time é muito forte. Logo as pessoas começam a elogiar a força e a confiança do Eiichiro. Quando a Hana bate palmas, os espectadores também se juntam a ela. Durante os 3 últimos minutos de partida, o Eiichiro se esforça ao máximo e pede ao Tachibana para ficar junto com ele. Eles se motivam e começam a buscar os gols, enquanto outros candidatos estavam totalmente exaustos. O Eiichiro e o Tachibana estavam dando o seu melhor. Naquele momento, um dos jogadores do time mais velho toca a bola com a mão e o juiz marca a falta. De uma forma surpreendente, o Aisaku avança e diz que quer cobrar. Antes que o Aisaku chute a bola, o Eiichiro lembra da Hana, dizendo a ele que um bom jogador nunca deve parar de pensar em futebol. Com o tempo limitado que eles têm, o Eiichiro pensa sobre o que eles podem fazer para vencer. Depois de um tempo, o Asako chuta a bola e o Akutsu para com a cabeça e passa para o seu companheiro de equipe. No entanto, o Eiichiro vai atrás dele e pega a bola de volta. A partida estava quase terminando, mas o Eiichiro estava determinado a marcar um gol de uma forma ou de outra. Usando a sua análise de campo, o Eiichiro muda de direção e sai surpreendendo a todos. Ele faz um passe longo para o Tachibana, que passa para o Asako. Quando ele chuta a bola para marcar, o Akutsu bloqueia e a bola vai para o ar. Surpreendentemente, o Eiichiro aparece e acerta um grande voleio marcando um golaço. O Eiichiro não consegue acreditar que ele acabou de acertar e fez o gol. Com isso, ele pensa nos rostos felizes da sua família. O Asako e o Tachibana o abraçam com alegria. Os 3 desfrutam da sua vitória e o sorriso no rosto do Tatsuya mostra que ele estava muito orgulhoso. Mais tarde naquela noite, a entrevista final para a seleção ocorre. Quando perguntado a eles sobre o time mais velho, o Ashiro diz que eles são fortes. Então ele perguntou ao Tatsuya por que ele perdeu as posições do time de juniores. E ele diz que fazia parte do treinamento. Os treinadores perguntam o que ele estava pensando durante o gol. E ele fala que estava pensando e analisando as jogadas do outro time, além de também estar pensando na sua mãe. Ele falou que até hoje ele só jogava futebol da maneira que ele gostava e dava valor, mas agora ele aprendeu que o trabalho em equipe e tática são super importantes. Ele quer se tornar um jogador profissional e ganhar dinheiro suficiente para poder ajudar a sua mãe para eles superarem as dificuldades. O Eiichiro fala que, mesmo se ele não for selecionado, ele vai se tornar um jogador profissional e agradece ao Tatsuya por ter lhe dado essa chance. Depois de alguns dias, o Eiichiro estava de volta em Ahime. Ele diz ao seu irmão que fez tudo o que pôde e se preparou mentalmente para o caso de falhar. Depois, quando o Eiichiro estava dançando com seus amigos, ele encontra uma carta no seu bolso e se lembra da Hana dizendo a ele para ler apenas depois de chegar em Ahime. Então ele descobriu que era um plano de dieta para ele. Dessa maneira, o episódio é finalizado quando a mãe do Eiichiro traz para ele a sua carta de seleção, o que faz ele correndo
e estavam todos empolgados para saber se ele passou ou não.